Deus irá buscar, Jesus irá buscar o seu povo, e o seu povo não é associado a nenhuma organização humana. Saiam dessas denominações, sejam a verdadeira igreja única de Cristo, não associada a nenhuma organização humana. Isso é o próprio Deus que nos ensina na sua palavra. Igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, que é vós, é santo, sem mancha, sem mácula, nem ruga. Essa é a igreja verdadeira de Cristo, que não é associada a nenhuma denominação fundada pelo homem, que não é nenhuma placa de igreja que mais cria confusão e contenda e mentira e ser vergonhice, porque a verdadeira igreja é o corpo, é a união do corpo de Cristo. Então eu aviso para vocês, cuidado com essas denominações que, pela palavra de Deus, são sinagogas de Satanás, né? São as meretrizes que serão julgadas, condenadas, que todo mundo vai ver, né? E todo mundo vai olhar a condenação dessas pessoas que fundaram essas religiões. Até o Charles Russell, se você pegar, você vai ver que todas as igrejas foram fundadas por pessoas envolvidas com maçonaria, com espiritismo. Charles Russell, da Igreja Testemunho de Jeová, ele era maçom, ele era da maçonaria dos Estados Unidos. Até a torre de vigília que eles têm lá sustenta a maçonaria. E o povo vai atrás dessas coisas. Nós temos sim a certeza absoluta que todas as denominações que estão por aí, elas estão levando sim muita gente para o erro, né? E vocês tomem cuidado. Todas as religiões agora que estão desmascarando as religiões, agora até o presidente-geral das convenções da Assembleia de Deus, o José Wellington Bezerra da Costa, ele também, junto com o Manuel Ferreira, eles estão tudo na maçonaria, arrancando dinheiro desses, como é que eu posso chamar, dessas pessoas cegas que estão dando dinheiro, pensando que dízimo é dinheiro, pensando que a prática de Malaquias 3:10 é para eles. E essa prática de Malaquias 3:10, leia o texto. Será que vocês têm a Bíblia de vocês? Olha o que a Bíblia diz. Nunca foi dinheiro. Tá entendendo? Vocês sabem que o dízimo nunca foi dinheiro? A Bíblia diz, ali até em Malaquias, eu sei como é que as pessoas conseguem ser tão enganadas, exploradas, né? Como é que as pessoas conseguem, né, congregar numa denominação onde eles têm as suas Bíblias e são enganados. O que a Bíblia diz em Malaquias? Né, aqui, no livro de Malaquias, a Bíblia diz que, ó sacerdote, este mandamento é para vós. O que a Bíblia diz? Em Malaquias, capítulo 2, a Bíblia diz assim: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toco a vós. Mas outra tradução diz assim, ó, Malaquias, capítulo 2, já diz: e agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. E ele começa a dar os mandamentos para por sacerdote. Ele pega, daí ele diz: ó sacerdote, roubará homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que nós te roubamos? Nos diz nas ofertas alçadas. Por quê? Porque eles estavam tirando o direito do órfão e da viúva, né, que mereciam receber o dízimo, né? O órfão e a viúva que mereciam receber os dízimos dos alimentos, mas eles deixavam os alimentos guardados no templo que eles tinham, do sacerdote que cuidava do templo. O que aconteceu? O que acontecia? Então ele disse: vocês estão roubando a mim, porque vocês não estão dando o direito do órfão e da viúva de se alimentar, vocês estão guardando para vocês. Ele diz: com maldições sou amaldiçoado, porque roubais a mim, vós, toda esta nação. Esta nação era a nação de Israel, não tem nada a ver com a nação brasileira, nada a ver com a nação da Inglaterra, da Alemanha, porque bem que naquele tempo nem existiam essas nações. Daí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E depois fazia prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, né, que aqui ele fala tudo mesmo, vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, né, de alimentos. E por causa de vós, aqui vem o texto, que se você tiver a sua Bíblia, nota bem, né, o que a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 10, no versículo 11, Malaquias, no capítulo 3, versículo 11, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó: e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto
da vossa terra. Não é o seu dinheiro, é o fruto da vossa terra, que lá em Israel tinha as plantações que eram os dízimos. Os dízimos era só plantação. E eu repreenderei o devorador dos frutos da vossa terra. Olha só, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí? E a vide no campo não será estéril. Ele está falando, se você adulterar essa palavra aqui, você está sendo antibíblico. Porque era o fruto da terra e a vide no campo não seria estéril. Não tem nada a ver com dinheiro nesse texto, nada a ver. Ele diz, e todas as nações, quem? O Brasil, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós tereis uma terra deleitosa. O que a Bíblia diz? E todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando para o povo de Israel que eles teriam uma terra deleitosa. E todas as nações vos chamariam de bem-aventurados. Não tem nada a ver com o que os pastores falaram hoje para vocês. Não tem nada a ver. Eles tiram o texto fora do contexto e usam de pretexto para enganar o povo. E esse dízimo de Malaquias nunca foi dinheiro, era para sustentar os órfãos e as viúvas. E ainda não era dinheiro, era só de plantação. Era só de colheita, né? Que às vezes até era de ano em ano que eles tiravam essa colheita para dar o dízimo. E mais, até Mateus, Jesus fala, dando um sermão lá, né? E chamando, ai de vós, Mateus 23, 23, que ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os escribas e fariseus eram judeus. Ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizem mais o quê? A hortelã, o endro e o cominho. Olha só, era só plantação, o endro e o cominho. E vos esqueceis do mais importante da lei. Daí ele jogou a lei, porque eles eram praticantes da lei. E o dízimo também é da lei. Por isso que ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele ainda chama. Então se você paga o dízimo hoje, você é fariseu, você é escriba, ai de vós, escribas e fariseus, ainda chama de hipócrita. Que dizem mais o que? É hortelão, endro e cominho, que é só plantação. Se você tirar esse texto da Bíblia, dizendo que o teu dízimo é dinheiro, você está adulterando a palavra. Você está, profanando a palavra santa que está escrita. Você está tirando o tio, tirando a vírgula, e você está sendo condenado por essa prática do dízimo em dinheiro. Aí eu quero ver você se justificar naquele dia diante do Todo-Poderoso, o que está escrito na palavra dele, dizendo que você contribuiu com o dízimo em dinheiro. Aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu quero ver muita gente por falta de conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia diz que erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Aí eu quero ver essa cambada de pastor, aí eu quero ver esses irmãos Aí eu quero ver esses irmãos que defendem a questão do dízimo e dinheiro, dizendo que é de Deus. Aí eu quero ver, verdadeiramente, diante do Todo-Poderoso, a justificação desse povo. A justificação dessas pessoas que estão até hoje roubando, tirando o direito do órfão e da viúva de se alimentar. Roubando, tirando a lã, tirando o couro da ovelha, e dizendo que é para Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia nunca falou, e os cristãos do Novo Testamento, Jesus era carpinteiro, ele nunca dizimou, porque não tinha plantação para dizimar, porque se ele tivesse plantação, ele dizimava, porque isso era uma lei dada aos judeus, que eles tinham que contribuir com tudo que se plantava na terra, e nunca foi dinheiro, porque Jesus foi trabalhador, e a Bíblia nunca menciona que ele tirava do sustento dele, da profissão dele, tirava do salário dele para dar dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro. Aí eu quero ver essas pessoas se justificar, dizendo que o dinheiro é dízimo. Aí eu quero ver a justificação diante de Deus, nessa mentirada toda que estão inventando por aí. Nessas meretrizes, essas filhas da Igreja Católica, que estão se prostituindo com o vinho da sua prostituição. Aí sim, nós vamos conhecer a verdadeira igreja e a falsa igreja. Aí sim, será revelado o iníquo e vai ser revelado a verdadeira igreja de Cristo e a falsa religião que se instaurou hoje dizendo que é igreja, mas pela palavra de Deus, religiões e placas de denominações não são igrejas.